9h42. CBN Serviço. O nosso assunto agora é a campanha da Fraternidade de 2023. O tema: Fraternidade e Fome. O lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14:16. Um tema forte aí, que vem pela terceira vez dentro das campanhas da fraternidade. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. Bem-vindo à CBN. Bom dia, Dom Dimas. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. As campanhas da fraternidade estão completando aí quase 60 anos, né? Qual é o balanço que a CNBB faz, principalmente aqui no estado, né, dessas campanhas, o resultado na prática dessas campanhas? Olha, durante esses 60 anos nós fomos aprendendo muita coisa. As primeiras campanhas, elas eram mais voltadas para o interno da igreja. Começa em sua casa, você também é igreja. E aos poucos fomos assumindo temas de relevância social que acabam tendo repercussão fora da igreja, nas universidades, nas escolas, nos governos, né? Basta lembrar o Estatuto do Idoso, que é fruto de uma campanha da fraternidade, né? Uhum. Então, nesse sentido, as campanhas, cada uma tem a sua peculiaridade e, de fato, nós, inclusive, na última Assembleia Geral da CNBB, nós decidimos que ela precisa agora tomar novo fôlego, novo alento, inclusive de ir se reinventando, dadas as mudanças quase que galopantes da nossa realidade. Aqui no estado, o que nós já tivemos na prática aí de resultados, ou o que ainda acontece por conta das campanhas da fraternidade? Então, as campanhas, elas podem ter temas mais regionais, como é o caso da Amazônia, mas ela pode ter temas realmente de relevância muito grande para determinadas regiões várias do Brasil, não apenas numa localidade. Desde que eu cheguei aqui, há 11 anos atrás, eu diria que a campanha da saúde pública, ela ainda traz as suas repercussões. Me lembro bem da cidade do Natal transformada em cidade da saúde, onde 140 instituições parceiras se fizeram presentes, mostrando ali o que fazem e prestando serviço à população. Também a campanha da fraternidade sobre superação da violência, nós criamos 11 grupos de trabalho: violência no campo, violência contra a mulher, contra a criança, contra a pessoa idosa, contra violência ao sistema prisional, a questão do suicídio, né? Já organizamos vários cursos e continuam até hoje de prevenção do suicídio. Então são campanhas que realmente marcaram de uma maneira continuada a nossa sociedade. A campanha do idoso, que eu tive o privilégio de escrever, o Julgar, ela deu origem ao Estatuto da Pessoa Idosa, né? E a gente tem visto, inclusive, a participação da igreja com essas campanhas, provocando audiências públicas com o Poder Legislativo, né? Já chegamos a organizar audiências públicas conjuntas, Câmara e Assembleia, transmitidas pelas nossas meios de comunicação e pela própria TV Assembleia e TV Imaculada, enfim. Sim, e pretendemos fazer isso no ano que vem de novo. A campanha deste ano, que está aí finalizando, né? Mas ela finaliza, mas não é assim, é só a data que é simbólica, mas as ações continuam, né? Que teve a questão da educação com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. O que nós temos aí, o que resultou até agora essa campanha? Então, eu estou surpreso com algumas reações, e eu nem sei se dá para poder associar com a campanha, mas a temática, sem dúvida alguma, tem mobilizado as pessoas. Basta lembrar que estão surgindo 3 novas escolas católicas aqui em Campo Grande. Os próprios pais estão se juntando, não estão contentes com o modelo de educação que está sendo proposto em muitos lugares. Eles querem se empenhar pela transmissão de valores dos seus filhos, então estão se associando e criando já 3 novas escolas. Isso não deixa de ser um sinal interessante. E
aos poucos nós estamos conquistando a nossa presença em escolas. Nós já temos um projeto chamado Caminhos de Vida, que está presente em 5 escolas do Estado. E queremos ampliar isso, se Deus quiser. Ou seja, o tema da educação, como muitos dos outros, a maioria dos outros, são temas que vêm para ficar, né? Dom Dimas, e como é aí a participação da comunidade dentro da campanha da fraternidade? Então, a campanha da fraternidade segue o método ver, julgar e agir. O ver normalmente é feito por um especialista da área, o julgar normalmente por alguém da teologia ou da Bíblia, e o agir são pistas, eles não são receitas de bolo. Claro, existem algumas linhas gerais, né? Mas cada comunidade deve se reunir e ver a sua própria realidade. Por exemplo, campanha da fraternidade do ano que vem, superação da fome. Nós já temos várias paróquias, inclusive de periferia, que distribuem alimentos para as pessoas carentes. Nós temos uma paróquia aqui na Vila Popular, portanto, uma área pobre, mas mesmo assim eles conseguem dar 600 refeições todas as semanas, e o padre diz, eu quero que ao menos uma vez na semana essas pessoas tenham uma alimentação digna, uma refeição digna. Outros cuidam de moradores de ruas, outros, com os vicentinos, fazem aquele trabalho de acompanhamento um pouco mais sistemático na Casa dos Assistidos. Mas eu gostaria muito de juntar isso com um outro tema, que eu acho que tem tudo a ver, embora seja um problema mais nosso. Quando eu cheguei em Campo Grande não havia favelas. Hoje já tem mais de 30. Então, juntar a superação da fome com, quem sabe, um apoio mais sistemático, em parceria com autoridades públicas e outras organizações, a gente pode fazer gestos muito concretos. Então, aí entra a questão da capacitação dessas pessoas para a geração de renda, para que elas não fiquem apenas dependendo dessa ajuda, né? A igreja tem esse papel também? A capacitação, microcrédito, naturalmente tudo isso depende de parcerias com o poder público. Eu ainda recentemente entreguei ao governador eleito um projeto que eu já tinha deixado no INCRA, de desenvolvimento local para os assentamentos. E, no caso dos assentamentos, porque a nossa região aqui da Diocese de Campo Grande tem a maior concentração de assentamentos, acho que da América Latina. Só Cidrolândia são mais de 30 assentamentos, é uma coisa, e assentamentos grandes. Então, pedidos que eles fizeram, por exemplo, a formação, não só na agricultura, pecuária, etc., mas também na administração, microcrédito. Eles diziam, não adianta nada eu ter o crédito se eu depois não sei como administrar área aquilo. De tecnologia também, água, né? E inclusão digital nos assentamentos. Então, você veja, é um projeto que eu apresentei para ser feito em parceria com o INCRA, mas que nós pretendemos conduzir. Então, sim, é possível que a capacitação se faça, por exemplo, em parceria com a nossa Universidade Católica? Sem dúvida alguma. Mas vai depender muito das demandas que forem surgindo nas conversas com todas as comunidades. E veja bem, sempre tenho insistido, a campanha da fraternidade ela pode se encerrar oficialmente no Domingo de Ramos, mas as suas ações elas são permanentes, continuar. Né? Dom Dimas, em relação aí à iniciativa privada, por exemplo, alguém que esteja nos ouvindo e gostaria de ajudar de alguma forma, como é que isso funciona dentro da igreja? Bom, como é feito esse processo nessas parcerias? São parcerias com o poder público, com a iniciativa privada também? Nós temos, dentro da igreja, muitas obras sociais, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da assistência social propriamente dita. Então, a iniciativa privada pode perfeitamente estar ajudando, por exemplo, o nosso Asilo São João Bosco, por exemplo, o Cotolengo, por exemplo, o Hospital São Julião. São áreas que atuam diretamente, aqui no caso, saúde, idoso, assistência social, mas também os nossos vicentinos, que têm um trabalho muito mais do que simplesmente assistencialismo. Mas é possível, por exemplo, eu estou imaginando uma situação aqui, alguma empresa que queira trabalhar com a capacitação na formação de mão de obra, né? Fazer uma parceria para que essas pessoas depois também sejam encaminhadas ao mercado de trabalho. Perfeitamente possível. Nós já temos paróquias, por exemplo, em parceria com SESC, Senai, oferecendo espaços e, ao mesmo tempo,
possibilitando que os jovens daquela região se capacitem profissionalmente. Eu ia até lhe perguntar qual é a importância aí da participação dos jovens, da pastoral da juventude, né, dentro da campanha da fraternidade. Eu aprendi uma coisa muito bonita na minha primeira visita pastoral, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Minha primeira visita pastoral foi na favela da Rocinha. E eu aprendi com os jovens, que a gente estava acostumado, né, nos tempos do Padre Zezinho, que a igreja só vai ser jovem no dia que o jovem for igreja. Mas eu descobri que lá na favela da Rocinha, eram os jovens que traziam as crianças para a igreja, porque elas viam nos adolescentes a figura do príncipe encantado. Sim. Mas depois os jovens começaram a trazer os pais. Então, o jovem se torna protagonista muito mais amplo do que simplesmente estar junto com seus coetáneos, né? Coetáneos, estar como protagonista da transformação em geral. E, sem dúvida alguma, eles podem fazer muito nessa campanha. Dom Dimas, agora eu vou falar de um tema que este ano, em particular, deixou a nossa sociedade muito dividida, né? A falta aí, talvez, de respeito às ideias dos outros, né? A gente está com uma população muito dividida, tanto na política, quanto parece que está tudo muito mais à flor da pele, né? Essa situação. Eu estava olhando as campanhas aqui, eu entrei na CNBB para ver o tema das campanhas ao longo dos anos, desde lá da década de 60. Em 71 tinha uma campanha reconciliação, um tema super atual que a gente precisa hoje, né? As pessoas precisam se reconciliar. A gente já está vindo aí do Natal, a gente viu muitas famílias que se dividiram por causa de questões políticas, e o Natal foi uma chance aí de se reconciliar, mas nem todo mundo pensa assim, né? De fato, a própria campanha da fraternidade foi muito atacada. Sobretudo 2 anos atrás, havia gente que fazia campanha explícita do tipo não colabore com a campanha da fraternidade. E essa polarização, que atingiu sim as nossas famílias, mas atingiu também a igreja, ela se revestiu, né, de alguns conceitos ou preconceitos muito graves. Por exemplo, a frase famosa de Dom Helder Câmara nunca foi tão atual. Se eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Se eu pergunto por que os pobres não têm o que comer, me chamam de comunista. Olha, isso já lá na década de 60, 70. Hoje, de novo, basta você falar em direitos humanos, basta você falar em superação da fome, já tem gente que vai dizer coisa de comunista, como se cristão não se preocupasse com a superação da fome. Então, eu acredito que o calor da campanha tenha levado o povo às ruas, o que não deixa de ser uma coisa boa, né? Pela primeira vez em décadas, eu vejo que o povo disse, tomou um partido, vamos dizer, quero, né? Ou então eu não quero. Isso acho que foi algo muito bom. Agora, os radicalismos existiram sim, não podemos dos ter dois extremismos, lados. né? E agora, em que novas autoridades vão assumir, vamos ter que dar um tempo e, sem dúvida alguma, eu acredito que todos os governos que assumirem agora terão que tomar muito cuidado com as suas decisões, porque sabem que o povo vai estar de olho. E isso é bom, mas que tudo se faça dentro da paz. Da paz, do amor, do respeito, né, Dom Dimas, que é isso que está faltando. E aí eu estava olhando assim os temas. Então, a gente tem aqui, desde fraternidade e políticas públicas, um tema que sempre está atual, né? Superação da violência, foi em 2018. Tráfico humano, em 2014. A gente tem noticiado aqui nas nossas fronteiras tráfico humano. Há poucos dias, a gente se surpreendeu com uma notícia aqui de que crianças das aldeias estão sendo levadas para o lado de lá, no Paraguai, para trabalharem em lavouras de maconha. Sobre essa história do tráfico de pessoas, eu fico muito contente, porque eu era ainda secretário da CNBB e eu apoiei um grupo que queria trabalhar justamente tráfico de pessoas, trabalho escravo e exploração sexual de crianças e adolescentes. E depois esse grupo foi dividido, porque os temas, embora eles se interceptam, né, mas eles são diferentes. Chegamos a fazer naquela época,
um grupo pequeno, parceria inclusive com a Organização Mundial do Trabalho, com a Embaixada da Suécia, que apoiava muito, e de repente a coisa foi crescendo e conseguiu espaço para uma campanha da fraternidade. Mas o problema está longe de já ter sido superado. Sim, e é um problema mundial, né? Nós não temos isso só aqui no Brasil, né? Não, e quando se trata de juntar prostituição infantil, tráfico de drogas e venda de crianças, a nossa região amazônica está inteirinha ainda descoberta, né? Descoberta. É lamentável. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem, o que o senhor gostaria de falar para os nossos ouvintes aí, diante desse momento, né, atual. Então, o que eu gostaria é de dizer que todos os dias o nosso bom povo está presente nas nossas orações. De manhã, Dom Mariano e eu, e mais quem estiver na casa, cantamos as laudes, e ali fazemos questão de lembrar diretamente, pessoalmente, as várias categorias de pessoas, sobretudo aquelas que nos pedem orações. E eu queria pedir ao nosso bom Deus que abençoasse muito as nossas famílias, as nossas iniciativas e trabalhos, e desejar a todo o nosso bom povo um ano novo pleno de realizações e cheio das bênçãos de Deus. Amém. Que assim seja. Né? É o que a gente espera, e com muito amor e respeito e tolerância é o que a gente precisa aí para esse próximo ano. Amém. Obrigada pela entrevista, Dom Dimas. Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite. Um feliz ano novo para o senhor. Para nós todos.